Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia para vocês, seja bem-vindo ao meu canal, cujo nome Se Encontrar é Possível. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, isso é muito importante para mim, além de me motivar aí a estar fazendo mais vídeo, e toda semana você vai estar recebendo aí vídeos novos, né? Vou estar lendo alguns livros aqui, algum trecho de livros. E isso é importante para você acompanhar, né, os textos dos livros. Então não deixe de acionar aí o sininho de notificação para estar recebendo os vídeos semanal aí, ok? Então vamos aí. Hoje eu quero abordar com vocês aqui mais uma vez o livro Limites. Esse livro aqui é muito bom. Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle de sua vida. Pois é, gente, tem muita gente que não tem controle da própria vida, né? E por isso as pessoas fazem o que querem delas. E eu aprendi aqui nesse livro hoje, estava lendo ali um trecho ali, depois eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, que não é só pessoas narcisistas que abusam da gente às vezes. Tem pessoas esquizofrênicas, pessoas com outros tipos de transtornos, pessoas carentes abusam da gente, né? Tem vários tipos de pessoas que abusam. Filho da gente, às vezes ele tem um transtorno, alguma carência, sei lá, então ele abusa, e a gente, por ter esse coração mole, a gente acaba cedendo, né? E a gente comete esse erro de ceder. A mudança, eu vi ali no livro que tá em a gente mudar a gente mesmo, porque você mudando o seu comportamento, você obriga o outro a mudar também, beleza? Vamos ver aqui um trechinho aqui aonde que vocês vão entender mais ou menos do que eu tô falando. Vamos pelo primeiro aqui. Tempo. Passar algum tempo longe de pessoas ou de um projeto pode ser uma maneira de recuperar a posse sobre algum aspecto de sua vida que está fora de controle e precisa ganhar limites. Filhos adultos que nunca se separaram dos pais, espiritual e emocionalmente, em geral, precisam passar algum tempo afastados. Eles passaram toda a vida abraçando e guardando, e temem ter de parar de fazê-lo e abandonar o antigo modo de se relacionar. Precisam de algum tempo para criar limites contra os velhos costumes, e um novo tipo de relacionamento pode parecer para seus pais uma espécie de alienação. Esse tempo de afastamento geralmente melhora a relação com os pais. Distância emocional. A distância emocional é um limite temporário que dá o espaço de que seu coração precisa para manter-se seguro, e não é modo de vida permanente. Os que experimentam relacionamentos abusivos precisam encontrar um lugar seguro para começar a se descongelar emocionalmente. Às vezes, em casamentos que existiam abusos, a parte agredida precisa manter-se certa distância até que a parte agressora comece a reconhecer seus problemas e mostrar-se confiável. Você não deve continuar tolerante à dor e à frustração. Se você experimentou um relacionamento abusivo, deve esperar até adquirir segurança e certeza de que houve uma mudança real no padrão de comportamento do outro antes de voltar. Muitas pessoas não se demoram a confiar em alguém em nome do perdão e não esperam até que o outro produza frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:8. Continuar a abrir-se emocionalmente para uma pessoa agressiva ou viciada sem primeiro comprovar uma mudança real é tolice. Perdoe, mas guarde o seu coração até comprovar a seriedade dessa mudança. Outras pessoas. É preciso que os outros nos ajudem a estabelecer e manter os limites. Vítimas de vícios, controle ou abuso por parte de outra pessoa estão descobrindo que, depois de repetidos anos de amor irrestrito, elas só conseguem criar limites com a ajuda dos outros. Seu sistema de apoio lhes dá a força necessária para dizer não ao abuso e ao controle pela primeira vez na vida.
Há dois motivos pelos quais é preciso que os outros nos ajudem a impor limites. O primeiro é que a principal necessidade da vida é relacionar-se. As pessoas sofrem muito para conseguir fazer amizades e muitas suportam o abuso por temerem que os pais ou as pessoas, enfim, né, qualquer outro tipo de pessoa, por temerem que abandonam e elas fiquem sozinhas caso os enfrentem. O medo de ficar sozinha mantém muitas pessoas sofrendo por anos e anos. Temem que, se estabelecerem limites, nunca serão amadas. Porém, quando se abrem para que os outros as ajudem, descobrem que a parte abusiva não é a única fonte de amor do mundo e que é possível encontrar forças e apoio para impor os limites que precisam. Não estão mais sozinhas. A Igreja de Cristo existe para dar força e protegê-las dos golpes deferidos contra elas. O outro motivo pelo qual necessitamos dos outros é que precisamos aprender coisas novas. Muitas pessoas aprendem na igreja ou na família que os limites não são bíblicos, que são algo desprezível ou egoísta. Essas pessoas precisam de bons sistemas bíblicos de apoio que as auxiliem a levar-se contra a culpa vinda de velhas vozes interiores que lhes dizem mentiras para mantê-las na sujeição. Vou repetir essa parte aqui para vocês, tá? Essas pessoas precisam de bons sistemas bíblicos de apoio que as auxiliem a levantar-se contra a culpa vinda de velhas vozes interiores que lhes dizem mentiras para mantê-las na sujeição. Precisam de alguém que as ajude a enfrentar as antigas mensagens e a culpa que a mudança implica. Na segunda parte desse livro, estudaremos mais detalhadamente como criar limites nas principais relações da vida. A ideia, no momento, é não construir limites no vácuo. A criação de limites sempre pressupõe uma rede de sustentação. Quer dizer, tem que ser aos poucos, você tem que ter uma base, né? Você tem que estar confortável para ir colocando limites. Propriedade de outra pessoa tem consequências. A desobediência às placas de não ultrapasse geralmente implica em punições. A Bíblia ensina esse princípio continuadamente, quando diz que cada caminho que escolhermos tem suas consequências. Da mesma forma que a palavra estabelece consequências para determinados comportamentos, precisamos apoiar nos limites com consequências. Quantos casamentos teriam sido salvos se uma das partes tivesse cumprido a ameaça de você não parar de beber, ou se chegar em casa à meia-noite, se me bater, se gritar com as crianças, irei embora e só voltarei quando você começar a se tratar? Ou como teria sido diferente a vida de muitos jovens se os pais tivessem cumprido a promessa de não lhe darei mais dinheiro se você largar outro emprego sem ter algo em vista? Ou não lhe darei mais abrigo se você continuar a fumar maconha em casa? Paulo não está brincando em 2 Tessalonicenses 3:10, quando diz que se alguém não trabalha, não deve ganhar dinheiro. Deus não aprova o comportamento irresponsável. A fome é consequência da preguiça. Em Provérbios 16:26, as consequências agregam algumas farpas às cercas. Elas permitem que as pessoas tenham consciência do perigo de ultrapassar os limites e do respeito que temos por nós mesmos. Isso mostra que nosso compromisso de viver de acordo com certos valores é importante para nós e devemos lutar para protegê-los e guardá-los. Sentimentos. Os sentimentos têm sofrido um forte golpe no mundo cristão. Já foram chamados de tudo, desde supérfluos até carnais. Ao mesmo tempo, a experiência mostra que nossos sentimentos exercem um importante papel em nossa motivação e em nosso comportamento. Quantas vezes não vimos pessoas fazendo coisas terríveis
com as outras porque seus sentimentos foram feridos. Ou quantas vezes alguém já teve de ser hospitalizado depois de vários anos tentando desconsiderar seu modo de sentir porque a depressão se transformou em uma tentativa de suicídio. Os sentimentos não devem ser desconsiderados nem encarados com culpa. A Bíblia diz que devemos dominar os sentimentos e ter consciência deles. Muitas vezes eles podem motivar-nos a fazer coisas boas. A compaixão do bom samaritano levou até o israelita ferido. Lucas 10:33. O pai encheu-se de compaixão pelo filho perdido e abraçou-o. Lucas 15:20. Muitas vezes Jesus teve compaixão das pessoas a quem ministrava. Mateus 9:36 e 15:32. Os sentimentos vêm do coração e podem revelar em que condição se encontram seus relacionamentos. Eles dizem se as coisas estão indo bem ou se existe um problema. Se você se sente amado, as coisas provavelmente vão bem. Se você se sente irritado, deve haver um problema que precisa ser resolvido. Mas a questão é, seus sentimentos são suas responsabilidades e você deve assumi-los e entendê-los como problemas seus, para que possa começar a buscar uma resposta para o que eles estão dizendo. Atitudes e crenças. As atitudes relacionam-se com a sua orientação em relação a algo, a postura que você assume em relação aos outros, a Deus, à vida, ao trabalho e aos relacionamentos. As crenças são tudo o que você aceita como verdadeiro. Frequentemente, não achamos que uma atitude ou crença sejam a causa de uma aflição em nossa vida. Culpamos os outros como fizeram nossos primeiros pais, Adão e Eva. Precisamos ser donos de nossas atitudes e convicções porque elas estão dentro dos limites de nossa propriedade. Nós é que sofreremos com as consequências e somos os únicos que podemos mudá-las. O difícil em relação às atitudes é que as aprendemos muito cedo na vida. Elas exercem um importante papel em nossa formação e modo de pensar. As pessoas que nunca questionaram suas atitudes e crenças podem tornar-se vítimas da dinâmica a qual Jesus se referiu quando apresentou aqueles que se atêm à tradição do homem e não aos mandamentos de Deus. Marcos 7:8 e Mateus 15:3. Quem tem problemas com limites normalmente distorce suas atitudes e responsabilidades. Acha que ser responsável por seus sentimentos, escolhas e comportamentos é algo desprezível. Entretanto, o autor de Provérbios diz repetidamente que estabelecer limites e aceitar responsabilidades pode salvar vidas. Provérbios 13:18-24. Os comportamentos têm consequências. De acordo com Paulo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7 e 8. Se estudarmos, teremos boas notas. Se trabalharmos, receberemos nosso pagamento. Se nos exercitarmos, melhoraremos nossa saúde. Se formos afetuosos com os outros, estaremos mais próximos deles. Por outro lado, se semearmos o ódio, o problema aparece quando alguém interrompe o processo de semeadura e colheita em outra pessoa. O álcool e a agressividade trarão consequências para quem bebe ou ofende as pessoas. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que semeia a justiça. Provérbios 15:9. Salvar as pessoas das consequências naturais de seu comportamento é torná-las impotentes. Isso acontece muito com pais e filhos. Os pais muitas vezes gritam e resmungam em vez de deixar que seus filhos colham as consequências naturais de seus comportamentos. Criar os filhos com amor e limites, com carinho e responsabilidade, forma pessoas confiantes que têm controle sobre sua vida. Pois é, meu amigo e minha amiga, por enquanto é só. Tá? É muito importante esse livro aqui. Sugiro, recomendo imensamente que você adquira esse livro. Tá muito bom para nos ajudar. Por enquanto é isso. Agradeço aí por você ter ficado até esse momento. E não deixe de se inscrever no canal, ok? Para receber mais vídeos aí. Receber continuação desse livro aqui, tá? Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!